Então vamos continuar a nossa leitura comentada do Caminho da Servidão do Hayek, capítulo 4, a inevitabilidade da planificação. E nesse capítulo ele tá tentando rebater um argumento que vem de historicistas. Esse capítulo podia ser chamado também historicismo refutado, ou a pobreza do historicismo, alguma coisa assim. Um argumento historicista determinista de setores coletivistas diversos que eles falavam assim, de uma forma ou outra. Bom, é inevitável que o capitalismo vai levar ao monopólio, a colapso, à exploração. É inevitável isso, não é uma determinação, não é uma tendência, não é uma coisa que você vai fazer ou tal país. É uma lei inevitável da história que vai promover esses monopólios. A tecnologia vai se desenvolver tanto que só vai ter uma empresa no mundo, ela vai explorar todo mundo. Então é inevitável, é um fato fatal da realidade, de que uma hora o governo vai ter que planificar a economia, porque a concorrência vai levar ao monopólio, sanidade total, vai levar ao monopólio, isso vai ser ruim, daí o governo vai ter que chegar lá e nacionalizar. E inclusive que isso é um sinal de um avanço das forças econômicas, é um avanço civilizatório que leva ao ponto onde o governo tem que intervir. Então o Mussolini, ele tentou, quando ele foi fazer a nacionalização dele, ele usou isso falando, olha só, a civilização italiana foi tão longe, nós estamos indo tão bem, que a gente está tendo que nacionalizar a indústria, porque a gente já chegou no estágio de monopólios. Então ele vai rebater com essa afirmação completamente asinina sobre a economia, que não faz o menor sentido. E ele até zoa, porque o Hayek sabe zoar. Eu acho que ele devia ser daqueles caras que ele fazia uma piada e você ficava meio tipo... Ele zoou? Ou eu não sei, ele deve ser tipo... nossa, ele zoou, sabe? É engraçado. Ele falou, ó, cultiva-se deliberadamente o mito de que estamos tomando esse novo caminho do coletivismo, não por nossa vontade, mas porque a concorrência está sendo eliminada por transformações tecnológicas que não podemos deter nem devemos impedir. E raramente o argumento vai além disso. E é verdade. Hoje você vê esse argumento de maneiras diferentes. Tem que regular o livre mercado, senão ele vai explorar todo mundo. Os minérios vão acabar, então tem poluição, então o governo precisa nacionalizar a produção de energia. Você vê, a terra está morrendo, então as baleias, e você vê de formas diferentes esse argumento de que há uma coisa que o capitalismo faz inerentemente impossível que ele não faça isso e, portanto, ele precisa ser impedido. E ele fala dos vários argumentos diferentes, eles vinham de maneira geral de origem marxista, foi ele que começou com essa história, mas foi adotado pelos fascistas e outros tipos, que são 50 tons de socialismo, né? Mas ele fala, o problema, ele dá vários chega pra lá nesse argumento, e ele fala, o primeiro problema é que, assim, essa tendência ao monopólio, primeiro, onde? Inglaterra? Não. Irlanda, França, Bélgica, Holanda. Não tomei conhecimento. Áustria, Itália. Ele cita dois exemplos. Ele fala que essa tendência surgiu em dois, mas ele fala: se decorressem dos avanços tecnológicos ou fossem produto necessário da evolução do capitalismo, os monopólios teriam de surgir em primeiro lugar nos países cujo sistema econômico é mais avançado. Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escócia, Irlanda, França. Falou, não. Na realidade, eles apareceram pela primeira vez no último quarto do século XIX. Então demorou. Que nem o capitalismo tende a crises. E elas só aconteceram depois do Banco Central. Por que não antes? Em países relativamente jovens do ponto de vista da industrialização, Estados Unidos e Alemanha. E como consequência de regulações, de leis, de coisas que o governo fez. Inclusive ele fala que a Alemanha explicitamente buscou, via leis, restringir o mercado, fechar, dirigir e tudo mais. Então, via leis, via intervenções, especialmente depois da crise de 29, que as políticas protecionistas ficaram mais fortes no mundo. Leis, procura tarifa Smoot-Hawley, eu vou abordar isso no meu vídeo de 29, isso é um puta episódio esquecido da história econômica. Mas os Estados Unidos se tornaram mais protecionistas, a Europa inteira respondeu com isso. E quando eles se tornaram mais protecionistas, aí começou o monopólio. Quer dizer, protecionismo é anti-livre mercado, então quando eles foram no caminho contrário ao livre mercado, aí concentrações de mercado começaram a aparecer. Ué, não era nada inerente ao livre mercado?
que o monopólio deveria acontecer. Então, por que só nos países que começaram a regular isso e por que só apareceu nos outros países depois que os governos foram em direções anti-mercado? Quer dizer, se é uma tendência natural do capitalismo, por que só aparece onde a galera não é capitalista? E pode ser até um pouco confuso para as pessoas que falam, mas Estados Unidos, pô, poço do capitalismo. Dos anos 70, 1870, nos Estados Unidos para frente, uma grande regulação e concentração de mercado surgiu por parte de políticas. Você teve o caso da regulamentação das ferrovias, que eles tentaram cartelizar por muito tempo e não conseguiram, até o ponto que eles foram ao governo, alguns donos de ferrovias, e conseguiram cartelizar o troço via governo. É o caso dos embaladores de carne, os meatpackers, o Rothbard usa isso extensivamente. O Banco Central foi uma regulamentação crescente dos bancos desde os anos 1860 para frente, foram cada vez mais regulados. Você teve o governo intervindo cada vez mais nas indústrias e elas se tornaram cada vez mais concentradas. Você fala, não, mas espera aí. E por que só nessas, não nas outras que não foram? Então teve um crescimento muito grande do governo a partir dos anos 1870 para frente. Especialmente a virada do século já foi uma nojeira, e daí veio o Banco Central que falou, ó, tá vendo? Enfim, então ele falou, é estranho, né? E ele até fala, teóricos alemães do socialismo, sobretudo Sombart, fizeram generalizações com base na experiência do seu país, a Alemanha. E foi em grande parte devido à sua influência que se estabeleceu o conceito de transição inevitável do sistema de concorrência para o capitalismo de monopólio. Quer dizer, o cara olhou, o meu país é assim, então todos são assim. E ele até fala isso explicitamente, a repetição desse mito, que é um argumento completamente asinino, mas você repete ele de novo, a galera eventualmente cai e fala, eu acho que capitalismo gera monopólio mesmo, é uma tendência. Quando, infelizmente, isso não é verificado. Me fale um monopólio que surgiu sem a ajuda do Estado. Aí você vai falar, Rockefeller. Você já leu a decisão do caso Rockefeller? Porque é hilário, é hilário. O mito Rockefeller... O cara não era um monopólio. Os concorrentes dele falaram isso. O juiz decidiu isso. Não, eles não tem... E ainda vamos condenar ele porque vai se ferrar. Na verdade, o Rockefeller foi um caso político. Adversários políticos dele queriam perseguir ele apoiava um lado do governo, tinha uns outros caras... lado do JP Morgan que apoiava outro, eles usaram o presidente para ferrar, via lei, para ferrar o Rockefeller. E a guerra continuou anos depois. Vários presidentes dos anos 1880, basicamente até a Primeira Guerra Mundial, foram determinados pela briga entre os Rockefeller e os JP Morgan, tentando eleger presidentes um para ferrar o outro e controlar mais o governo. E daí veio maior concentração de mercado via governo. Quer dizer, não é uma tendência natural do capitalismo. Mas isso aí é só uma curiosidade da história americana, não está no livro, mas é necessário para dar uma ajuda. E outro argumento que ele fala, esse argumento é ainda mais relixante, minha nossa senhora. Ele fala, não, tem que planificar a economia, porque a economia está ficando muito mais complexa, olha só. Agora a gente está produzindo várias coisas diferentes, e vários carros e aviões, tem bens de consumo e tecnologia, uau, tem muita coisa, está muito complicada a economia. Isso vai criar uma demanda por recursos, e daí vai ter a população que quer comida, mas daí as fábricas não vão conseguir comprar as máquinas, porque daí a fábrica que quer fazer carro ou vai comprar a máquina para fazer não sei o que, e daí a fábrica que enlata comida não vai ficar, e daí a população vai morrer de fome, e tá ficando muito complexo, então o governo tem que chegar e controlar tudo, porque senão vira bagunça. Uau! Se alguém realmente fizesse esse argumento para mim hoje, eu ia ficar realmente confuso. Porque eu ficaria provavelmente 1 minuto ou os próximos minutos tentando determinar se essa pessoa tá zoando de alguma forma, porque eu teria dificuldade de levar esse argumento a sério. Mas na época era levado a sério, ele fala, não, e ele aí entra na coisa que ele é forte, ele escreveu muito extensivamente depois, que é de ordem espontânea, ele fala, não, é muito bom. Uma economia mais complexa é muito melhor, porque daí você tem mais variedades. E é esse processo de complexidade descentralizado entre as pessoas que de fato produz riqueza. Isso é uma coisa boa, não uma coisa ruim. É da vontade dos empreendedores, não empresário não é a palavra, empreendedor, mano. É da percepção deles que surge essa complexidade, e ela surge para atender a demanda das pessoas. E é pelo fato que ela é descentralizada, que tem indivíduos tomando decisões de maneira descentralizada, descoordenada, que esse sistema funciona.
Porque se você tentasse planejar todos esses indivíduos, ia dar errado. Então ele tá falando, essa complexidade na verdade é uma coisa boa. Uma coisa hoje que a gente sabe, é banal. Quer dizer, algumas pessoas eu acho que ainda conseguiriam fazer esse argumento e eu ficaria genuinamente confuso. Mas na época era um argumento mais forte. Não, olha, tem todas essas coisas diferentes, então a população vai se perder nisso, e a indústria não vai conseguir se coordenar, e daí, sei lá, a indústria de automotiva vai comprar toda a borracha, e o resto vai se ferrar, então o governo precisa organizar isso pra... Quer dizer, você pode chamar isso de síndrome de SimCity, né? O cara joga muito simulador de cidadezinha, acha que, não sei, pode acontecer. E por fim ele ataca um grupo em específico, que é uma coisa que a gente vê até hoje. Que geralmente quem pede mais planificação, mais intervenção governamental, mais planejamento, mais subsídio governamental, etc., são os especialistas, são os técnicos, são os caras que são fortes em uma área e eles realmente amam aquilo. Eles realmente gostam de, sei lá, o espaço. Eu acho que o ser humano devia colonizar Netuno. Eu acho que seria muito legal. Nossa, eu adoro esse estudo, eu sou astrônomo e vários outros amigos astrônomos, engenheiros e astronautas mesmo, a gente acha isso muito legal. Então todos eles vão lá pedir pro governo, você tem que controlar isso aqui para fazer tem que fazer uma indústria nacional aqui para fazer espaçonave pra gente ir, e vai ser muito legal, porque vai desenvolver outras tecnologias e tudo mais, mas você tem que fazer isso e você tem que controlar toda a indústria, taxar os caras pra caramba pra gente poder ir lá colonizar Netuno, porque eu quero. Isso é um exemplo de... Mas daí você tem os ambientalistas que falam, não, o governo precisa controlar a economia porque é inevitável que o capitalismo vai destruir o meio ambiente. Então ele precisa planejar tudo para evitar que isso aconteça. Aí vai ter os industrialistas que vão falar, não, mas a indústria é uma coisa muito fundamental. E então o governo precisa controlar a economia tudo para ajudar a indústria, porque a indústria é muito importante. Aí vai ter todos. Cada grupo de interesse vai querer criar, falar... Não, porque a minha ideia, cara, eu amo isso. E de fato, de maneira geral, vem de um amor muito grande por alguma coisa que o cara é especialista, que ele fala, não, o governo não precisa de fato fazer isso, porque assim, eu quero, poxa, o homem tem que ir pra lua, eu acho isso muito importante, e eu não vou conseguir fazer isso no livre mercado, eu não vou conseguir convencer pessoas, ou vai demorar 50, 100 anos pra eu conseguir fazer isso, então eu quero que o governo me dê. É isso. O argumento se resume de maneira geral a me dá isso porque eu não vou conseguir que as outras pessoas me deem. E, inclusive ele até cita que se isso acontecer, se você tem desenvolvimentos tecnológicos muito grandes em uma área, isso se destaca dos outros, não é uma lei dura, não é uma lei tipo, meu Deus, inevitável, mas ele fala, observe isso, desenvolvimentos muito grandes em áreas se destoando muito do resto, geralmente são um sinal ruim, porque você teve intervenção governamental lá. Ele fala, por exemplo, porque daí vocês podem falar, porque vai ter as autobahns alemãs, em 1944, as grandes estradas alemãs, tal, papo. Pena que tá todo o resto na merda, né? Pena que, poxa, mas você tem estrada, né? Legal, mas e o resto, né? Estranho. E frequentemente essas coisas também não correspondem às necessidades das pessoas. Aí alguém vai falar, não, mas tem que ter estrada. Porque eu acho que estrada é estrada. Quem vai fazer estrada? Tem que fazer estrada. Então eu acho que tem que fazer estrada. Então vamos lá, o governo vai... Mas ele aponta, é o seguinte, sempre vai ter alguém que vai achar uma coisa muito legal que não está sendo feita agora. Sempre vai ter uma necessidade de alguém, sempre vai ter alguém que vai falar assim, eu acho que o governo tinha que fazer um programa para procurar por vida alienígena. Eu acho. Eu pessoalmente não acho, mas enfim. Sempre vai ter alguém que vai falar, e eu acho que a minha necessidade não está sanada, entendeu? E o livre mercado, ele falha. Ele não vai me fornecer um programa de $1 trilhão para eu procurar alienígenas. Então isso é uma falha do capitalismo. Então é inevitável que para consertar essa desgraça, essa falha, essa vergonha, o governo vai ter que nacionalizar a indústria de procurar ET. Veja só. Você vai ver esse tipo de argumento, mas isso, se alguma coisa estiver muito desenvolvida fora, assim, você olha e fala, mas tá errado, né? Que é o que o Bastiat fala lá no livro dele, a lei que ele fala, que são as pessoas que vão procurar educação superior antes de ter pão. Trem-bala, minha gente. Mas por que vai fazer trem-bala pra quê, minha gente? Tem gente morrendo de fome lá no meio do Nordeste, você tá preocupado em fazer trem-bala. O país aqui tá patinando, você quer fazer Olimpíada. Você vê isso pra todo lado. A Coreia do Norte agora se matando, literalmente, pra fazer um programa nuclear. O povo tá morrendo de fome, meu amigo.
Vocês manjam um monte de... Quer dizer, aí manjam um monte, né? Comparativamente pouco, mas de foguete, energia nuclear, etc, né? Pena que a população é mais baixa do que o resto da humanidade, porque vocês não comem. Tem esse problema, embora alguns partidos brasileiros defendam a Coreia do Norte. Pagos por você via o fundo partidário, só para lembrar que esse fato acontece. É uma coisa que ainda existe. E ele fala, só que o problema, só para encerrar, né, ele fala sobre... O problema é que esses especialistas eles não se tocam de uma coisa. O cara vai lá e fala, governo, eu acho que o governo tinha que ter autoridade para fazer assim... proteger os rios do Brasil. E para isso ele tinha que controlar as terras ao redor dos rios, porque os peixinhos, entendeu? Os peixinhos. E ele tinha que controlar os rios e todas as terras ao redor dos rios e mais um monte de coisa para proteger os peixinhos. Só que o cara esquece que não vai ser ele que vai mandar no governo que vai fazer isso com todas as terras e os rios. Vai ser outro cara. E ele acha, esse cara que tá pedindo, acha que ele vai controlar. O problema é que assim, você tá pedindo poder total pra outra pessoa fazer algo que você realmente se importa. Vai dar errado. Você fala assim, eu me importo muito com estradas, então eu acho que o governo tinha que gastar muito pra construir estrada. Você vai lá, defende o governo grande e tal, ele constrói lá 2 estradas e resolve fazer estádio. Você fala, não, mas eu não queria estádio, eu queria estrada. Não, mas agora o governo tá fazendo estádio e foi você que defendeu esse governo, você que defendeu essas ideias, você que ajudou a fundar essas empresas aí pra fazer isso, essas empresas estatais. E agora você pediu uma coisa e ganhou outra. Parabéns, você aprendeu alguma coisa? Que é o que acontece de novo, e de novo, e de novo na história da humanidade. É uma coisa muito chata, mas acontece. E ele termina apontando o seguinte... O problema é que, dentre esses especialistas, as pessoas que vão querer direcionar a sociedade para uma coisa ou outra porque eles acham muito importante, são os piores que vão chegar no poder. Porque são justo aqueles que vão falar, não, vocês vão morrer de fome sim porque eu quero fazer Copa. Vocês vão ficar na crise econômica porque a gente quer fazer Olimpíada, porque eu gosto de esporte. Vocês vão ficar, o rio vai inundar todo mundo lá e ferrar todo mundo... Porque eu sou contra a hidrelétrica, a gente mandou estourar todas as hidrelétricas e estourou um monte de terra lá pra baixo do rio e ferrou. É justamente esses caras que vão amalgamar mais poder, porque eles estão dispostos a ir às últimas consequências pra fazer valer o ponto deles. Ele fala isso depois em outro capítulo bem mais pra frente, né? Porque os piores chegam no poder, que ele expande muito mais esse conceito, mas ele fala... Dentro dessas pessoas que querem trazer essa planificação pra fazer alguma coisa maravilhosa na cabeça deles... são os mais cruéis que vão conseguir fazer isso. Isso é um problema, porque eles não vão parar. Eles não vão parar. Vai juntar um grupinho ali que é a Olimpíada, vão conseguir fazer isso, só que a agência estatal vai ficar lá, e o orçamento vai ficar lá. Eles vão continuar fazendo isso. E vai virar uma outra coisa lá na frente que você não queria. Espero que a lição seja aprendida. Mas, enfim, é um capítulo complicado. Tem certos capítulos dele que, assim, você acha meio... Porque ele tá falando de um argumento bobo, nem leva mais esse argumento a sério, mas daí você percebe, não, esse argumento era feito dessa forma, mas hoje ele existe em outras. É um pouco... tem vários argumentos na literatura do Hayek inteiro que são meio deceptivos nesse sentido. Você acha que é meio... né? E daí? Até que você percebe que, de fato, tem uma coisa muito mais profunda por baixo daquilo. Enfim, por isso que eu tô fazendo leituras comentadas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.